Olá, serei seu professor nesta videoaula de ferramentas de desenho. Vamos começar? As ferramentas de desenho do AutoCAD estão localizadas na aba Draw. São ferramentas especialmente desenvolvidas no software para a construção de desenhos para as mais diversas atividades. Nós teremos aqui o comando Line, comando Polyline, Circle, Arc, comando de polígonos, retângulo, né, que é construção de retângulos e polígonos, a função de elipse, a função Hatch, que é para achuras e texturas, e funções auxiliares para essas funções apresentadas. Primeiro comando, o comando Line. A gente pode ativar com um ícone ou através da tecla L. O software vai te apresentar as funções que começam com a letra L e a primeira delas é a função Line. Então, teclando Enter, ela está ativa. Então, com o comando Line, a primeira informação que ele pede é onde começa essa linha, né? Especifique o primeiro ponto. Então, sempre importante a gente iniciar o nosso desenho através aqui, tomando como referência o cruzamento do eixo X e Y, que representa o ponto zero do sistema de coordenadas do software. Então, vou ativar o comando Line e vou informar aonde é o primeiro ponto da minha linha, ou seja, o ponto inicial. Então, eu vou digitar 0 para X, vírgula, para que eu separe o eixo X do eixo Y, e teclo 0 de Y. Teclo Enter, e a minha linha já tem um ponto de origem, né? Que é também a origem do sistema cartesiano. Movimentando o volante do mouse, eu vou ampliando ou diminuindo de acordo com a necessidade de visualização do desenho, e pressionando o volante do mouse, eu ativo a função Pen para que eu movimente o meu desenho. Com a função Line ativa, eu estou aqui sem definição de quadrante. Vou clicar na função Orto, ou teclar a tecla F8, e eu tenho aqui a função Orto, né, ativa. O que é isso? A função Orto, que é uma ferramenta auxiliar de desenho, ela determina apenas ângulos de 90 graus, né, comandos perfeitos para a minha linha. Vou digitar o valor 100, por exemplo, teclar Enter. Vou desabilitar a função Line, teclando ESC. E a próxima ferramenta de desenho, função Polyline. A função Polyline, ela tem, dentre as suas diversas aplicações, criar uma linha contínua. Essa linha contínua é muito importante quando você tem um desenho que vai se tornar um desenho 3D, por exemplo. Nós temos uma função no comando no ambiente 3D, onde eu pego um perímetro e vou criar uma terceira dimensão nele, ou seja, do eixo Z. Então, para que eu possa ativar essa função, eu tenho que ter uniformidade na linha. Vamos entender o que é isso. Eu já criei uma linha aqui de 100 milímetros. Vou criar aqui um retângulo para que a gente possa perceber a função do Polyline. Então, onde que eu quero começar? No final da linha. Eu tenho aqui ativo no meu Snap, eu tenho aqui o endpoint, ponto final ativo. Então, ele vai captar para mim o final da linha. Criei a linha, elevei aqui o mouse, o cursor, para que eu possa direcionar essa linha. Vou colocar 50, Enter, direciono para a esquerda, para onde eu quero criar. Aqui
eu vou criar uma linha. Deixa eu retomar aqui, eu vou criar uma linha aproveitando a primeira linha citada como exemplo. Então, habilitei o comando, captei o ponto final, digitar 50, Enter, vou retornar mais 100, Enter, e aqui se eu movimentar o mouse, ele pesca, né? Ele capta o final da primeira linha que eu fiz. Então, clico, ele já fica. Desabilito o comando com a função ESC, eu tenho um retângulo de 100 de comprimento por 50 de altura. Agora, olha que interessante. À medida que eu clico, eu tenho entidades diferentes. Então, eu tenho 4 linhas, 4 entidades diferentes. Se eu ativar o comando Polyline e clicar nos vértices desse retângulo, dei uma escapada aqui, vou retomar. Comando Polyline ativo, primeiro vértice, segundo vértice, terceiro vértice, quarto vértice, e retomando ao primeiro. Desabilito com o ESC. Olha que interessante, eu crio uma entidade só com 4 lados. Então, o comando Polyline, ele permite a criação de linhas contínuas, independente do sentido e direção dela. Comando Cycle, eu vou criar círculos. Eu tenho algumas maneiras. Aqui a gente pode até imaginar que vai criar um círculo com um compasso. Então a gente pode ter como referência algumas medidas, a posição do centro. Então, quando a gente vai abrir o compasso, o que a gente precisa? Centralizar a ponta que vai referenciar o centro, informar o raio. Eu posso também informar o centro e o diâmetro. Também posso criar um círculo a partir de 2 pontos de tangência, seja em outros círculos ou seja em linhas. Posso criar a partir de 3 pontos, sendo 2 tangentes ou não. Posso criar a partir de 2 pontos de tangência, né, ou seja, de encontro a outras entidades, mais a informação do raio, e também eu posso criar a partir de 3 pontos de tangência somente. O próximo comando de construção é a função arco. Então a gente pode criar um arco a partir de 3 pontos, a partir de um centro e de um ponto inicial e de um ponto final. Pode criar a partir do ponto inicial, do centro e de um ângulo. E posso criar também a partir do início, centro e comprimento da corda do arco, né? Aqui nós temos também a função que permite a criação de um ângulo a partir do início, do final e do ângulo. Aqui eu posso criar o início, o final e a direção do meu arco. Aqui eu posso criar a partir do início, final e um raio para o arco. A próxima função, eu informo o centro, o início e o final do arco. A próxima é o centro, o início e o ângulo. A outra, centro, início e o comprimento da corda desse arco. E aqui eu posso criar um arco contínuo. Então, criando com todas essas opções de ângulo, nós temos condições de criar, por exemplo, com o início, o centro e o final. Tomando como exemplo aqui, eu posso criar aqui início, o centro e o final do ângulo. Eu crio um ângulo, tomando como referência entidades que já existem. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto ferramentas de desenho. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima.